Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado do Brasil, Flamengo. Estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil. Truncado, além dos lances polêmicos do Sávio Pereira Sampaio, que viraram debate desde que o jogo acabou, ele foi um jogo muito truncado, muito pegado, de muita competição, o que foge um pouco da característica técnica dos jogadores, mas diz muito sobre o tamanho do clássico, sobre a recolocação do Fluminense para brigar com o Flamengo de igual para igual na temporada, e isso acontece, né? O Fluminense briga de igual para igual com o Flamengo na temporada, e também a competitividade que esse jogo trouxe para a temporada, né? Então a final do Campeonato Carioca expôs um Flamengo muito frágil no Vitor Pereira e um Fluminense que atropelou na virada espetacular do segundo jogo, os duelos de Copa do Brasil que aí mostraram um time do Sampaoli capaz de gerar um incômodo no time do Fluminense, e o Flamengo conseguiu gerar incômodo nos jogos de Copa do Brasil, marcando o Fluminense lá em cima e de fato tirando o jogo do Diniz. Ontem o jogo começou assim também, com o Flamengo marcando lá em cima de maneira bem dura pro Fluminense, que aos poucos foi saindo, e o próprio Sampaoli admitiu que no segundo tempo o jogo mudou por uma alteração tática do Diniz. Então é um confronto que, além da história e tudo mais, é um confronto que tem a história da temporada. E isso é visto dentro de campo. Foi um duelo muito duro, de muitas faltas, de lances polêmicos, de um empate justo, mas 0-0 não foi justo. Poderia ser 1-1, até um 2-2, mas foi um empate justo porque as equipes se alternaram na dominância dentro do jogo. Pois é, a gente conversou sobre isso no Linha de Passe ontem, esse assunto abordado pelo Gustavo, a sequência de faltas, a chamada faltinha tática, né, que é um recurso e cabe às arbitragens tratar da maneira que a regra manda tratar esse tipo de falta, seja por rodízio, seja por excesso de um jogador só. Há como coibir esse tipo de coisa. E o Diniz reclamou depois do jogo, falou do VAR, deu a opinião dele a respeito do árbitro de vídeo. Na opinião do atual técnico da seleção brasileira, o VAR às vezes atrapalha mais do que ajuda, mas ele estava visivelmente incomodado com o jogo picado, né? E a princípio, né, assim, à primeira vista, tentando entender o que ele quis dizer, ele achou que o time dele foi mais prejudicado pela leniência da arbitragem com relação a esse aspecto. Eu achei um jogo bom, um jogo interessante, principalmente porque as equipes não podem... eu ia dizer que as equipes não podem reclamar. As equipes podem reclamar do que foi a arbitragem, porque no geral foi uma arbitragem ruim. Mas a arbitragem poderia ter sido muito pior e muito danosa ao resultado do jogo se o VAR não tivesse tomado as providências, né, que ele precisa tomar conforme o protocolo para evitar que gols irregulares fossem para o placar. E isso poderia ter acontecido dos dois lados. Agora, de novo, equilíbrio, né? A gente falou sobre a ascensão do Flamengo na mão do Sampaoli e saindo de um confronto difícil com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, vem um clássico Fla-Flu contra um adversário que normalmente incomoda, e foi o que aconteceu. No segundo tempo, por longa parte, meia hora do segundo tempo, o que parecia que ia acontecer era um gol do Fluminense para determinar a vitória do time do Diniz, mas assim, em relação ao placar, nada a dizer, ainda bem que o VAR interferiu em dois gols que não poderiam ter valido. Você falou da questão da arbitragem. Vamos ver como foi o jogo no aspecto disciplinar. Faltas cometidas, 25-20, cartões amarelos, 7-5 para o Fluminense, vermelhos, Flamengo, um cartão vermelho para o Flamengo e amarelo para os dois técnicos. E então vamos aproveitar e ver o que o Fernando Diniz falou sobre a arbitragem depois do jogo. Eu sou a favor do VAR, mas aqui no Brasil... para mim ele ainda não ele não tem uma participação positiva, às vezes atrapalha mais do que ajuda. Tem lances que a arbitragem, no jogo de hoje, por exemplo, teve tudo lance que o árbitro estava perto, então foi um erro de interpretação do árbitro, aí o VAR demora para tomar uma decisão, então poderia ter resolvido no campo as coisas. E o que mais me incomoda é a falta de uniformidade de critério. A gente sempre tem reuniões quando vai começar os campeonatos, e elas não adiantam para nada praticamente, porque vai lá, se explica um monte de coisa e cada árbitro apita o jogo de uma maneira.
E o que me incomoda mais é a falta de critério e a maneira como deixa o jogo ficar picotado e quem não quer jogar acaba se beneficiando do jogo. Gols anulados, pedidos e pênaltis. Foi um jogo complicado, mas todo jogo é isso, tá? Não foi só no Fla-Flu. Mas ontem, em relação a essa coisa do jogo picotado, foi para os dois lados, viu? Sim. Os dois times utilizaram esse, entre aspas, recurso. E dá para entender a reclamação do Diniz, por causa da fluidez que ele precisa ter do seu time para que, né, o Fluminense jogue como ele quer. Mas olha, não consegui ver, para concordar com o Diniz, que o Fluminense foi mais prejudicado por esse tipo de coisa do que o Flamengo. Em relação aos lances capitais, a gente viu primeiro a reclamação, o lance reclamado de pênalti do Arrascaeta. Eu não marcaria o pênalti, concordo com a arbitragem. Esse gol, no momento do gol, eu nem reparei na falta, e aí na repetição fica clara a falta que aconteceu lá atrás da origem, então gol bem anulado. Depois que o árbitro vai ao VAR checar. E no gol do Flamengo anulado, o gol do Gabigol anulado, a falta, para mim, ela também acontece. É uma falta do Pablo mais sutil do que a falta do André. Sim. Né? A falta no gol do Fluminense era uma falta mais clara, com pouca interpretação. O gol anulado do Flamengo, na falta do Pablo, é um gol é uma falta que cabe à interpretação. Mas eu entendo como um gol bem anulado. Então, assim, nas polêmicas capitais, o saldo final da arbitragem foi positivo. Nas faltinhas, não. E tem um ponto que eu acho interessante, que quando o Diniz foi escolhido técnico da seleção, muitas discussões foram levantadas sobre o tal do conflito de interesse, e muitas hipóteses foram levantadas, não só sobre as convocações. Até eu vi gente falar assim, não, quero ver como é que vai ser agora a relação do CNM com o Diniz, porque eles são funcionários da mesma empresa. Como que a arbitragem vai se comportar nos jogos do Fluminense? No primeiro clássico, o Diniz já tá batendo no VAR, sabe? Então acho que tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar... E eu sei que no Brasil existem motivos para se desconfiar de tudo e de todos, motivos históricos, né, estruturais no nosso país, mas essa coisa de você duvidar o tempo inteiro de qualquer pessoa que seja, em qualquer tipo de circunstância, às vezes ultrapassa, né? E bastou o primeiro clássico pro Diniz bater no VAR, fazer algumas críticas que eu nem concordo e a arbitragem acertar e errar, marcar a favor e contra no jogo do técnico da seleção, como no jogo dos outros técnicos que não são da seleção. No caso do gol do Gabigol, como era a interpretação ali na origem, acho que demorou demais, né? Aí que é o problema, né? Aí cabe a reclamação. Um dos grandes problemas do VAR no Brasil é a demora para se tomar a decisão, embora quando a decisão é acertada, você precisa relevar, né? É claro, nós estamos falando de uma situação que demora 10 minutos, aí o exagero é muito grande. Mas, por outro lado, quando se demora e mesmo assim você percebe que não é uma decisão assim, conclusiva, com a qual você concorda, etc., fica mais difícil. Mas a interferência no fluxo do jogo, no ritmo da partida é um problema e a demora para se tomar decisões em determinadas situações, ontem aconteceu isso, embora corretamente, também é um problema. Ainda no Flamengo, o Bruno Spindel, o diretor executivo de futebol, falou sobre a movimentação do time na janela de transferências. Vamos ver. Eu posso dizer, obviamente, que o De La Cruz e o Claudinho são dois atletas que interessam ao clube, mas que são negociações extremamente difíceis, como o torcedor e todos já sabem. A gente vai fazer o possível para que eles possam estar aqui. Tem espaço para os dois ou seria um ou outro? Pelo peso, inclusive, dos valores financeiros. Essa é uma coisa que a gente tem que avaliar dia a dia conforme as negociações evoluem. O Cícero perguntou do caixa, o outro. E no time? Não, tem espaço para os dois, assim. O Flamengo tem muita gente, mas dá para comportar os dois, assim. O De La Cruz é uma peça que viria em reposição à saída do Arthur Vidal, em termos de função, de utilização. Ele é um jogador mais jovem, hoje, para mim, melhor do que o Arthur Vidal. Então, ele brigaria ali com o Gerson, com o Pulgar, com o Thiago Maia, com o Alan, com, eventualmente, o Everton Ribeiro, dependendo da formação que ele vai colocar na equipe do Flamengo. Então, acho que dá. E o Claudinho seria um cara para brigar mais com o Everton Ribeiro diretamente. Então, é possível imaginar o Flamengo com os dois dentro de campo. Mas isso implicaria que outros nomes importantes ficariam fora. Claro. E pelo andamento das negociações, pelo que a gente escuta, tem mais conversa aberta com o Zenit nesse momento do que com o River Plate, porque o River não quer vender o De La Cruz para um concorrente da Libertadores. O Flamengo foi primeiro no De La Cruz, mas hoje tem mais conversas abertas com o Claudinho do que propriamente com o jogador uruguaio. Obviamente o jogador que teria mais impacto seria o Claudinho.
né, e numa situação de escolha, é claro que não se pensa assim, né, quem é melhor. Não, o Flamengo tem necessidades em relação aos dois. E os dois têm encaixes, né, como o Gustavo explicou. Agora, o Claudinho é um jogador diferente. O Claudinho é um cara para mudar o Flamengo de nível, para dar uma acelerada no trabalho do Sampaoli, pensando nas próximas temporadas, não só nessa. Um cara que jogaria em qualquer time brasileiro, assim, num piscar de olhos. É uma outra classe de jogador. Você falou do Arturo Vidal? Sim. Ele estreou no fim de semana no Atlético Paranaense. Ele não se aguenta. Ele não aguenta, né? Não aguenta. Ele não se aguenta. Veja só. Não, me sinto muito feliz de jogar. Em discussão, é uma situação que é a parte, que está separada do que é mais importante. O que é mais importante? O Vidal foi prejudicado, o Vidal foi perseguido, o Vidal não jogou porque o São Paulo talvez não goste dele, o que seria uma novidade, né? A gente também não tinha essa informação. Não, ele recebeu oportunidades logo na chegada do São Paulo, a ponto de dizer, tá vendo, ó, o São Paulo está utilizando aqueles jogadores que ele conhece melhor, né? Então a gente falou isso em relação ao Gerson, a gente falou isso em relação ao Arturo Vidal. E aí as portas começaram a se fechar, como se fecharam antes do São Paulo chegar, quando o João Gomes evitou que o Vidal fosse provavelmente titular do Flamengo com a comissão técnica, com duas comissões técnicas, né? Sim. Porque foram tantos técnicos que o Flamengo teve, com o Dorival e com o Vitor Pereira. Sim. São Paulo é o terceiro. E aí fica difícil dar razão ao Vidal, né? Ele teve oportunidades, ele não correspondeu. Faltou muito da tal intensidade que determinados técnicos, quase todos, eu diria, cobram demais para que suas equipes sejam competitivas no futebol atual. E aí, depois que ele sai, após uma partida, assim, nem esperou um pouquinho, ele já fez uma crítica direta e, a meu ver, injusta ao seu ex-técnico. Eu tenho dificuldade para entender isso. Ontem foi só a manchete. Hoje ele falou mais um pouquinho no canal oficial do clube. Não, ele não tem razão nenhuma no que ele está falando. Assim, a única coisa que ele pode reclamar é que o São Paulo não o utilizou, mas existe um motivo para isso, né? Então é o que o André falou. O Vidal não jogou bem com o Dorival Júnior, o Vidal não jogou bem com o Vitor Pereira, o Vidal não jogou bem com o Sampaoli. A diferença dos três é que só o Sampaoli parou de utilizá-lo de maneira mais clara. Mas, assim, o responsável por essa pouca utilização com os três técnicos é o atleta, não é o treinador. Então a reclamação do Vidal ela não faz sentido. E, salvo engano, acho que o maior título que o Vidal ganhou na carreira dele foi a Copa América com o Chile. Sim. Quem era o técnico? O perdedor. Perdedor. Só isso. Hora de falar do São Paulo aqui no Esporte